Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia um mendigo chamado Lázaro, que coberto de chagas estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as chagas. Sucedeu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando estava nos tormentos do inferno, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, para refrear a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu males, por isso ele agora consolado e tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem o daí podem passar para nós. O rico disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os advirta disto, e não suceda que virem também eles parar a este lugar de tormento. Abraão disse-lhe: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele, porém, disse: Não basta isso, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Ele disse-lhe: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguns dos mortos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o texto diz é a primeira pergunta do nosso Lectio Divino. Nós vamos ler o diário bíblico. Vejamos, um homem rico foi condenado não pelo fato de ser rico, mas sim pela falta de caridade e amor ao próximo. Então aqui a explicação já nos diz que a condenação aqui nessa parábola do homem rico não é pelo fato de ter o dinheiro, mas o apego ao ter. Ao próximo, por causa do apego desordenado aos bens da terra e por ter buscado mais os bens da terra do que as coisas de Deus. Então a gente dá uma pausa aqui. Buscar mais as coisas da terra do que buscar as coisas de Deus. Então, assim, se eu quero ser um homem, eu quero ser um homem de Deus, eu quero estar na presença de Deus, nosso primeiro passo, irmãos, é buscar as coisas de Deus. Depois nós vamos ver que a primeira leitura e a segunda leitura nos dá um caminho de aproximação a Deus. Buscar as coisas de Deus. Ter boas condições financeiras não é errado. E o Senhor não condena isso. Se esse homem rico tivesse usado do seu dinheiro para fazer o bem e ajudar aqueles que mais necessitam, provavelmente estaria junto ao pai Abraão, assim como Lázaro. Busquemos sempre mais as coisas do alto com um coração desapegado de tudo aquilo que nos impede de estar unido a Deus. Então, queridos irmãos, para que a gente possa compreender essa parábola de hoje, onde que Jesus explica ali para nós que existe o céu, que existe o inferno, que existe um homem rico e um homem mendigo, pobre. Como a gente ouve o ensinamento, como eu ouvi ontem na Santa Missa, ensinamento maravilhoso do Padre Robin, nos explicando justamente isso. Diante da pobreza, não é a pobreza ou a riqueza que vai te levar para o céu, mas o que você faz com a riqueza, o que você faz com a pobreza. Vez a pobreza, você se coloca lá, na miséria, mas você clama a Deus, você busca a Deus. Você vai ser um pobre que vai estar na miséria, mas a miséria fez de você um homem rico para a salvação. A tua alma se enriqueceu por quê? Porque você viveu na miséria, pediu ajuda, não foi consolado ali por aquele homem rico, mas você continua buscando as coisas de Deus. Porque se o homem não busca as coisas de Deus, não é a pobreza que vai te levar para o céu. Como existem pessoas pobres que são ruins, que são ladrões. Lá na cruz tinha 2, provavelmente não era rico. Um ladrão na cruz e um ladrão bom e um ladrão mau. Qual que fez a diferença? Aquele que se aproximou de Deus
reconheceu Deus e o outro não. Então, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se fosse a pobreza, a injustiça, aquele homem estava na cruz no outro lado, ia também. Porém, se não reconhecer Deus, não é a riqueza ou a pobreza que vai te levar. Mas, se eu for apegado também, né? Aquela pessoa apegada, que não está nem aí para os outros, que só quer trabalhar, ganhar dinheiro, e não ser desapegado aos seus bens. Tem pessoas que têm poucos bens e briga por causa daqueles bens, trata mal os outros por causa daquele bem. Tem pessoa que engana os outros, né? Pessoa mentirosa, é pobre, mas é mentirosa, engana. E como que eu vou agir nessa situação? A gente tem que fazer como diz a segunda leitura, né? A segunda leitura vai nos dizer que nós temos que se afastar do mal. Mas não basta só se afastar. Nós temos que fazer o bem. Então, assim, afastar do mal essas pessoas que fazem mal. Se você puder e ver que é a necessidade dela, você ajuda, né? Mas hoje em dia não está fácil você ajudar as pessoas mentem muito. Usuário de droga, pega o dinheiro, pega o alimento que você dá e vão usar drogas, vender para droga. Mas o que eu posso fazer? É ver realmente se a pessoa está necessitada do comer, não negar o alimento, né? E isso a gente tem que fazer. Não é fácil, já digo isso por quê? Porque tem momentos que você não conhece a pessoa e você faz um convite, vamos ali comer, dá o alimento. Ou você está muito apurado, né? Que hoje a agitação, dê algo de comer que a pessoa tem que comer, um pastel, um lanche, algo que tenha que comer. Esses dias eu presenciei isso, uma pessoa muito pobre chegou e pediu algo de comer, a pessoa deu um pastel, a pessoa não queria o pastel. Não quero isso aqui. Não quero, eu quero outra coisa. A pessoa não queria o pastel, não quis comer. E disse que estava com fome. E aí, meu irmão, eu digo para mim e para você, será que é a fome ou é o vício? Né? E aí, mas a pessoa não negou a comida. E aí, naquele momento, a pessoa, ela foi para o inferno para ela ter dinheiro e deu, a pessoa negou? Não. Ela fez a parte dela. Ela teve um coração bom, mas a outra pessoa era pobre e estava se deixando corromper pela mentira, pelo gastar nas coisas erradas, por se corromper pelo mal. Mas tudo isso, irmão, depende que a gente possa entender. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então aquela pessoa por ignorância, ela talvez não tenha conhecimento, mas quando a gente tem o conhecimento, mas todos conhecerão a palavra, né? Então assim, para Jesus voltar, todos vão estar conhecedor da palavra. Isso é muito importante. Então quando acontecer isso, fala a verdade. Ô, irmão, por que você não está fazendo isso? Dê a comida, busque também se puder, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração junto, além do alimento. Eu tenho certeza que aquele coração cederá. Às vezes a gente peca nesse lado, né? Por que não fazer uma oração? Convite a fazer uma oração para que a pessoa possa conscientizar o ato que está vivendo, né? Então isso é muito importante. Aproximar-se de Deus. Fazer o bem. Correr do mal. Eu quero ser um homem de Deus? Eu evito o mal e pratico o bem? Vamos fazer essa oração. O que o texto diz para mim, se eu quero ser um homem de Deus, se eu evito fazer o mal e pratico o bem, eu estou fazendo isso? Agora o que o texto me leva a dizer a Deus? Um exame de consciência. Eu estou praticando o bem e evitando fazer o mal, as pessoas, evitando o mal, evito o lugar que traz para mim a desavença, evito lugares que trazem para mim as desordens, tanto física como espiritual, eu evito os lugares que as pessoas têm uma desordem, tanto física como na parte financeira como espiritual. Será que eu estou fazendo disso também na minha vida particular? Eu estou tendo uma desordem financeira? O ter faz com que eu trate mal as pessoas, que eu desfaça das pessoas? Ou também eu estou vivendo numa situação financeira precária e neste momento eu não busco a Deus, eu faço mal mesmo estando na situação precária? Mas uma coisa importante, tanto o rico como o pobre, eu estou buscando me aproximar de Deus? Eu estou buscando o reino do céu? Eu busco a Santa Missa? Eu busco estar na presença de Deus? Eu busco fazer o bem? E tudo isso a gente vai colocar a mão no coração. O que é fazer o bem? Como diz a primeira leitura, se compadecer da ruína do próximo. Se compadecer da ruína do irmão. Colocar-se na ruína do irmão. Isso é se compadecer do próximo. A necessidade do irmão. Então, colocando a mão no nosso coração, vamos levar a Deus essa oração. Senhor, eu quero ser um homem teu, um homem de Deus.
mas eu quero evitar o mal e fazer o bem. Dai-me a graça, Senhor, de enxergar todas as vezes que eu estou fazendo o mal e todas as vezes que eu deixo de fazer o bem. Eu peço que o Teu Espírito Santo adentre dentro do meu coração e direcione a minha vida neste momento, Senhor. Sabe, no momento que eu levantava a minha mão, o Senhor me mostrava os meus bens, o que eu tenho, e tirar todo o excesso. Aquilo que eu não visto mais, aquilo que são coisas boas, mas que está ali guardada, e eu não estou fazendo uso. Fazer isso hoje, como um ato de fé, como um ato de caridade, e doar para quem precisa. Então que a gente possa já começar aqui tendo um ato de fé conforme o ensinamento de Jesus, conforme o texto me leva a dizer a Deus, começar dentro da nossa casa. Aquilo que está em excesso. Você que tem bens, né? Não importa se você é uma pessoa ricaça, ou uma pessoa de média vida, ou pessoa pobre. Talvez a pessoa já tem coisas que não usa mais, né? E você pode desfazer e dar para quem usa, que dê certo, que precisa. Então, assim, é um ato. O que o meu novo olhar a partir da palavra é cuidar com o meu agir, cuidar com o meu falar, cuidar com o meu proceder diante do irmão e diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Pai nosso que estais no